Opa, estamos ao vivo aí. Fala, meu irmão. Norton, primeiro a entrar, rapaz. Parabéns. Grande Ricardo Cabeça. Aninha Margarida, Dona Nájila, Sâmia, Lincoln, Grande Jorge, Conceição. Rapaz, eu tô todo europeu hoje, ó. Conceição na Itália, Adriana em Portugal. E aí, Brasil representado aqui. Norton, meu irmão, tá em Floripa. E aí a turma de Fortaleza marcando presença aí. Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos. Cara, é isso aí, Norton. Hoje tu foi o primeiro, bicho. Que legal. Juliana, Lani, bom dia, Lincoln, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Começando mais uma semana. Hoje eu vim fazer meu estudo aqui do escritório da igreja. Tenho uma opção de coisa para trabalhar. Antes e depois estava enfiado aqui num bocado de coisa. Tem uma bagunça aqui na minha frente, ainda bem que a câmera está só comigo aqui, ó, cheio de folha e livro espalhado aqui. Mas é isso mesmo, vamos estudar o nosso tempo devocional, preparar nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus e deixar que ela molde o nosso viver, na verdade, o nosso modo de pensar e, consequentemente, o nosso modo de agir, né? Pessoal, vamos entrando aí, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, estamos naqueles minutos iniciais de espera para a turma ir entrando. Enquanto isso, você clica nessa setinha aí, ó, e vai mandando esse vídeo para outras pessoas, amigos, familiares, poderem assistir com a gente, ok? Hoje a gente vai ler o capítulo 5 da carta de Tiago, e eu estava olhando aqui, a gente termina a carta de Tiago na quarta-feira agora, e eu já pretendo na própria quarta-feira te dizer para onde é que a gente vai seguir a partir dali, tá bom? Bom dia, Robertinha. Vamos então ler 9h32, tempo dado, quem tinha que entrar primeiro já entrou, a turma vai chegando agora no decorrer. Quero ler então Tiago, capítulo 5, eu vou ler já a partir do verso 7 e vou te dizer por que eu pulei do 1 ao 6, mas vou colocar ele dentro do contexto da leitura a partir do verso 7 e aí a gente vai até o verso 12, ok? Carta de Tiago, capítulo 5, dos versos de 7 a 12. Então diz assim, vamos lá. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes ou bem-aventurados aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Esse final do verso 12 agora é muito conhecido. Ele diz, seja, portanto, o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, que ela seja para nós alimento, que ela seja para nós fonte de força, fonte, ó Deus, de resistência. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra gere em nós hoje perseverança, paciência, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, dos versos de 1 a 6, Tiago está tratando de um assunto muito peculiar da sua realidade a partir de onde ele escreve. Quem entrou no estudo aí pelo meio deve ter perdido a parte em que a gente analisou o contexto de onde Tiago escreve. Ele escreve de Jerusalém.
Tiago foi o líder da igreja cristã no primeiro século em Jerusalém. E o contexto de Jerusalém é um contexto muito marcado por diferenças socioeconômicas. Quando você estuda as características da cidade santa Jerusalém no primeiro século, uma coisa fica logo bastante destacada: a presença de ricos, e eram eles os aristocratas da classe religiosa dos saduceus, que tinham uma aliança com a classe que dominava econômica e politicamente e também militarmente, que eram os romanos. Então, quando você vai, por exemplo, tem um museu lá em Israel, que é o Museu de Jerusalém, uma maquete muito bonita, muito bem feita, em escala grande, da cidade de Jerusalém do primeiro século, e fica muito nítido ali, você vê aquelas casinhas bem pobres, parece um favelão, uma comunidade do século 21, e num cantinho inferior aqui a sudoeste da maquete, tendo como referência o Templo de Salomão bem no centro, aqui embaixo você vê umas casinhas bem bonitinhas, o telhado meio dourado, avermelhado, eram as casas dos oficiais romanos e dos saduceus, próximos ao templo, os ricos. Então, do verso 1 ao 6, ainda que esta carta esteja sendo distribuída para os cristãos espalhados na diáspora, o Tiago carrega na cor do seu contexto pessoal a partir do qual ele escreve. Então, dos versos de 1 a 6, o Tiago está entrando duro aqui sobre a opressão que ricos exerciam sobre pobres. É como se ele estivesse dizendo, olha, infelizmente essa é uma marca do nosso mundo desigual, né, marcado pelo pecado e evidenciado nas diferenças sociais, mas entre os cristãos isso não pode acontecer. Entre pessoas que passaram a viver agora a partir dos valores do reino de Deus, que é um reino de justiça, de igualdade, de partilha e de solidariedade, esses valores da cultura que segrega e que oprime o mais fraco debaixo da mão do mais forte, esses valores não podem acontecer. Isso está do verso de 1 a 6 desse capítulo 5. Aí no verso 7 ele começa então o nosso texto, e agora eu entro no nosso estudo, porque ele começa dizendo assim, ó, portanto, é um link muito interessante com o que ele acabou de dizer. À luz disso tudo que eu disse, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Começo nessa primeira frase aqui. O verso 7 ele é maior, mas nessa primeira frase do verso 7, Tiago está comunicando esperança. Ele está comunicando de maneira temporal. Olha só que precioso. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Que vinda do Senhor é essa? Para quem não está familiarizado com essa expressão, Tiago está falando de algo que o próprio Jesus falou em tom de promessa. Ele disse, eu estou indo, mas eu vou voltar. E esta volta de Jesus é o que nós chamamos em termos apocalípticos, né, da segunda vinda gloriosa de Cristo, quando ele virá para restaurar definitivamente todas as coisas ao padrão inicial que Deus idealizou lá no início do Éden. A narrativa bíblica ela tem esses 4 grandes capítulos: a criação, quando Deus cria todas as coisas; a queda, quando o homem resolve tirar Deus do seu centro de moralidade, do seu centro de escolha, passa a ser ele mesmo o autor da sua própria moral. Olha que estupidez, né, dos nossos pais, Adão e Eva. Senhor, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal me é proibido, não porque seja uma proibição de um Deus turrão que me priva de coisas boas, mas porque é uma proibição de um pai que me ama, que sabe que aquilo que ele diz que eu não devo fazer, se eu fizer, vai virar contra mim mesmo. Deus disse lá no Gênesis, o dia que comerem dessa árvore, certamente morrerão. E por que morrerão? Porque quando nós tiramos Deus do seu papel de ser o nosso Senhor, quem define para nós o conceito do que é bem e mal, do que é certo e errado, e então comemos deste fruto
querendo sermos nós mesmos os autores do bem e do mal, ou da consciência de bem e mal, do que é certo e do que é errado, aí a gente se dá mal, porque a gente começa a achar que é certo tudo aquilo que a gente quer. E ainda que lá no fundo a gente saiba que é errado, a gente meio que dá um jeito de achar que é certo, porque afinal de contas o apetite do nosso ventre nos é insaciável e quase que irresistível. E a gente, sabendo que não é certo, dá um jeito de acreditar de maneira auto-enganada que pode ser certo e vai lá e faz. É isso que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significa. Então esse é o segundo capítulo, queda. Adão e Eva inserem a humanidade neste ambiente onde o homem agora está decidindo o que quer e o que não quer a partir de seus desejos, o que é certo e o que é errado a partir de seus próprios apetites. A partir daí a gente vê, capítulo 4 de Gênesis, um irmão mata o outro. Depois a humanidade se torna tão perversa e promíscua que afunda nas águas do dilúvio. Capítulo 11 de Gênesis, Deus frustra os planos dos habitantes da planície de Sinear, querendo construir uma torre que fosse aos céus para que eles se tornassem como deuses. Esta tentativa do homem ser Deus. Isso é o segundo capítulo, é a queda. Só que logo no capítulo 12 de Gênesis, Deus promete a cura. Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, vou constituir um povo a partir de você, e este povo será bênção para todas as nações da terra, porque a partir deste povo viria o Messias, aquele que João Batista iria ver milênios depois às margens do Rio Jordão e iria sobre ele dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem o terceiro capítulo da história, redenção em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o homem foi colocado neste novo momento em que a oportunidade lhe bateu a porta de dizer: volte a fazer de Deus o seu centro, a sua referência de moralidade, volte a fazer dele aquele que limpa os seus pecados e que caminha com você no meio das mazelas do mundo, lhe dando paciência, forças, lhe dizendo aqui o que é certo, o que é errado, por onde deve seguir e por onde não. A redenção de Jesus Cristo não é uma garantia de nos levar para o céu quando morrermos, mas é uma certeza de trazer o céu para a terra agora enquanto vivemos, porque passamos a viver com Cristo sendo o nosso Senhor, que nos pega pela mão e que nos faz caminhar todos os dias à luz da sua vontade. Estamos aqui, portanto, entre o capítulo 3 e o capítulo 4 dessa história maior de Deus. Capítulo 3 é a redenção e o capítulo 4 é isso que Tiago começa dizendo aqui. É este capítulo que será inaugurado com a segunda vinda de Cristo, a redenção de toda a história, quando a glória do Senhor vier a cobrir toda a terra. Um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais injustiça. Nós estamos aqui nesse ínterim. E o que é que Jesus disse? Ainda que eu já lhes tenha perdoado o pecado maior da arrogância e rebeldia contra Deus, vocês ainda vivem colhendo os frutos da sua própria carnalidade, que faz vocês escolherem o que é errado, sabendo o que é certo. E por isso o mundo padece em dor, em injustiça, em quebrantamento, em decepções relacionais, em rejeição, em egoísmo, em frustração, em divórcios e separações. O mundo padece as consequências de suas próprias escolhas, marcadas por um coração que olha só para si mesmo. Só que Tiago abre esse texto falando assim: portanto, irmãos, ele tem acabado de expressar uma das características deste mundo caído e marcado pelo egoísmo, a opressão do rico sobre o pobre lá em Jerusalém. Então ele diz: portanto, já que vivemos num mundo caído, marcado por essa multiplicidade de mazelas, e Tiago lista apenas uma delas, opressão de cristãos ricos sobre cristãos pobres, inadmissível, ainda que nós estejamos vivendo neste mundo de múltiplas mazelas, ele diz: sejam pacientes,
porque a história não se define apenas por este capítulo. Há um próximo capítulo chamado A Volta do Senhor. Enquanto estamos no ínterim de um capítulo para o outro, estejam vocês atentos, fazendo bem e sendo pacientes, manifestando, melhor dizendo, os sinais deste reino que já foi inaugurado aqui em Jesus Cristo, mas que haverá de ser consumado na sua segunda e gloriosa volta. É assim que ele começa. E eu usei metade do meu tempo aqui agora de live só na primeira frase do verso de Tiago, porque isso é muito importante. Isso começa para nós, isso introduz para nós logo no início uma palavra de esperança. Tá difícil os dias? Tá difícil. Tem muita injustiça? Tem dor, tem mazela? Tem. Ao mesmo tempo em que a gente celebra aqui pessoas dizendo: pastor, celebre comigo a cura do meu pai que estava internado com coronavírus e 85 anos de idade. A gente celebrou a cura do pai da Karine, uma irmã querida, esses dias. Mas por outro lado, a gente também chora junto com aqueles que diz: pastor, minha mãezinha morreu. Mãezinha de uma irmã querida aqui da igreja. Então, na verdade, quem morreu foi o pai, desculpa. Mas, enfim, esse é o mundo que a gente vive, um mundo marcado pela dor, pela injustiça. Só que a injustiça e a dor não têm a palavra final, não põem um ponto final da frase da nossa existência, são apenas vírgulas, porque as frases continuam, porque quem está redigindo essa história é a pena, é a caneta do Senhor do Universo, que se chama Jesus Cristo, que prometeu que voltaria para dar um ponto final e restaurar todas as coisas. Amém, gente? Vamos avançar então? Tem mais coisa boa aqui para o nosso estudo. Ele continua ainda no capítulo 5, lá no verso 9, dizendo o seguinte: o juiz está às portas. Essa expressão às portas, né, tem a preposição aí, ela quer dizer o seguinte: está próximo. Então, fiquem atentos, porque quando Jesus Cristo encarnou no nosso mundo, João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Ali ele inaugurou um período da história que a narrativa bíblica chama de últimos dias. Teve muita gente que chegou para mim no início da pandemia dizendo assim: pastor, você acha que esse tempo de coronavírus aí, esse negócio é um sinal dos últimos dias? Eu falei: claro, mas não porque os últimos dias estejam começando. Os últimos dias começaram na encarnação de Jesus Cristo. Estamos vivendo os últimos dias. Vai ler lá o primeiro e o segundo versículo da carta aos Hebreus. Fala exatamente sobre isso, né? No passado Deus falou a partir dos nossos pais e profetas, mas nos últimos dias agora falou sobre a partir de Jesus Cristo, Filho e tal. Os últimos dias são agora, tá? Não é que a gente está vivendo os sinais dos últimos tempos por causa da pandemia. Desde que Jesus veio, que são últimos dias. Então é um ensino importante que ele coloca para nós. Agora no verso 11, eu vou reler aqui para você, porque aí ele fala desta paciência e da perseverança nesses últimos dias, nesse tempo de sofrimento, onde a gente constata as mazelas do mundo, e aí ele traz um exemplo de um personagem bíblico muito interessante. Verso 11: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança no meio das provações. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou, porque este Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. É a primeira e única vez que o personagem Jó é citado como personagem histórico em todo o Novo Testamento. Lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo cita um trecho do livro de Jó. Mas o personagem Jó é a primeira e única vez aqui, e o Tiago faz uso da lembrança desse personagem para estabelecer para nós um princípio importante: paciência e perseverança. Veja só, o texto começa dizendo assim: sejam pacientes até a vinda de nosso Senhor. A palavra paciência ali é uma palavra grega específica para designar este ato, esta ação de espera.
Quando está dito ali, sejam pacientes, veja que este substantivo paciência está transformado em um verbo. Sejam pacientes, num imperativo, uma voz de comando, ok? É uma palavra ali. Mas aqui no verso 11, quando fala da perseverança de Jó, não é um verbo, é um substantivo chamado hipomenô do grego, que significa de fato esta capacidade de resistir, de aguentar, de levar a chibata no lombo aqui, curvar-se por ela, mas não quebrar. A gente já falou isso sobre outras vezes. Tem a ver com o inglês endurance, resistência. Então, o Jó, ele foi muito pouco paciente, mas ele foi absolutamente perseverante. Deixa eu ler para você 2 trechinhos apenas do livro de Jó para você entender bem o que nós estamos colocando aqui sobre esta relação entre perseverança e paciência. Primeiro, o Jó foi paciente, olha o que é que diz aqui no capítulo 21 do livro de Jó, no verso 4, diz assim, ó. Jó está falando, ele diz: acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar agora impaciente? O próprio Jó está colocando, ele começa com uma pergunta retórica, dizendo assim, é dos homens que me queixo? Não, ele está se queixando de Deus. Ele está se queixando do absurdo aos seus olhos de ser ele um homem íntegro e sofrer tanto. É injusto aos olhos de Jó, não faz sentido à sua razão. Então, quando a coisa foge da nossa compreensão, é absolutamente humano estarmos impacientes. Jó foi paciente? Não, e ele está afirmando isso aqui. Por que não deveria eu estar nesta condição da mais absoluta e justificada impaciência? O próprio Jó pergunta isso. É porque tem vezes que a coisa chega na tampa mesmo e estoura. Então, quando o Tiago começa no verso 7 dizendo assim, ó, sejam pacientes e esperem com paciência. A paciência aqui tem a ver com esperar. Eu preguei sobre isso, falei sobre isso aqui em lives, tem a ver com esta espera. É aquela coisa que a gente olha para um lado e para o outro e diz, eu não tenho como agir resolutivamente agora. O que eu tenho para fazer é sentar e esperar. É um tempo que a gente vai precisar obedecer às regras e determinações dos nossos governantes. É um tempo em que a gente precisa esperar, acima de tudo, no Senhor, de que Ele nos dará livramento, mas não tem muito o que fazer, não é verdade? Só que essa paciência tem limite, e tem gente que surta, tem gente que dá chilique, e é assim a vida. Por isso que quando ele fala aqui no final do verso 11, onde trata aqui do Jó, ele diz, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, porque ao nos convidar a ser pacientes, o Tiago também não se ilude achando que seremos sempre esse exemplo de paciência. Ele diz, olha, mesmo vocês sendo convidados a serem pacientes, mas rompendo em impacientes momentos aqui e acolá, lembre-se que Deus é misericordioso. Agora, à semelhança de Jó, vocês podem até vacilar na impaciência, mas não vacilem na perseverança. Aqui ele usa esse termo hipomenô, que é perseverar. Deixa de ser este verbo esperar para ser a condição do que persevera, daquele que mesmo se curvando por peso das circunstâncias desfavoráveis, não deixa a envergadura da vara quebrar a vara. Persevera, aguenta. Então é quando ele diz assim, vocês ouviram falar da perseverança do Jó e viram que o Senhor lhes proporcionou no final. O texto que Jó fala desta perseverança está aqui no capítulo 13, verso 15, quando ele diz assim, ó, e é o próprio Jó quem está falando, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. A fé de Jó foi uma fé perseverante. Ele, por um lado, diz,
está doendo muito, por acaso não tenho eu razão de estar impaciente? Mas por outro lado ele diz, mesmo assim, ainda que eu morra, ainda que o pior aconteça, ainda assim eu esperarei nele. Isso é perseverança. Perseverança tem a ver com essa disposição do seu coração, de que haja o que houver, a sua fé não será abalada. Aleluia! Grande desafio para nós, grande chamamento que a palavra de Deus nos faz para a gente iniciar essa semana, não é não? Amém. Vamos concluir agora, verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra. Juro por Deus, né? Juro pela vida do meu filho, etc. O Tiago aqui está dizendo o seguinte, ó, vocês não precisam desse tipo de recurso de validação, né? O juramento é uma espécie de recurso de validação. Quando a pessoa diz assim, olha, eu juro por tudo que é mais sagrado, ele está querendo validar a afirmação que ele está prestes a fazer. O Tiago está dizendo, olha, vocês são cristãos, não precisa usar disso. Não jura por nada, nem pelos céus, nem pela terra. Ao invés, ele fala assim, que seja o sim de vocês, sim, e o não, não. O que passar disso é de procedência maligna e vocês vão acabar caindo em condenação. Se prometerem com todo o afinco e com toda a solenidade algo e depois não cumprirem aquilo que prometeram, ou forem flagrados na inverdade daquilo que afirmaram ser verdadeiro debaixo de juramento solene, condenação. Então Tiago está dizendo, quem tem o Senhor Jesus sobre sua vida não pode precisar de recursos de validação do seu discurso. Se disser um sim, que seja sim, vai até o final. Se disser um não, que seja não. Agora, no meio de uma situação difícil, no meio deste mundo que amarga as mazelas do pecado e concebe as suas consequências na forma de injustiças, na forma de conflitos entre pessoas, conflitos entre ricos e pobres, é o que ele está falando aqui. Você vive nesse mundo, então faça o seguinte, que a sua palavra seja uma palavra verdadeira, digna de confiança, ainda que você sofra por ela. Muitos, inclusive, estão sofrendo porque resolveram dizer um sim que está sendo mantido como sim e um não que está decididamente mantido como um não. Veja só, lá em casa, às vezes, hoje em dia não acontece mais, mas no passado, quando os meninos queriam alguma coisa, dizia assim, pai, digamos, né, um exemplo só, fim de semana agora a gente pode ir para o cinema? Eu falei, vamos ver, né, acho que vai dar certo, acho que pode ser sim, mas você promete? Aí eu sempre dizia assim, não preciso prometer, eu estou dizendo que a gente vai. Não, mas você jura que a gente vai? Não tem necessidade, se eu estou dizendo que a gente vai. A não ser que alguma coisa mais forte do que a nossa capacidade aconteça, mas se eu estou dizendo que vai, a gente vai. Um exemplo bobo apenas para colocar o seguinte, irmãos, em tempos de tantas dificuldades, os cristãos precisam ser aqueles que resistem com perseverança, mesmo que dentro de rompantes de impaciência, mas com perseverança eles mantêm a sua palavra. Com perseverança eles mantêm a sua disposição de continuar afirmando a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, porque esta afirmação enche seus corações da esperança de que um dia ele vai voltar, dar fim nesta mácula que o pecado ocasionou no nosso mundo e restaurar todas as coisas à condição que Deus idealizou lá no início, um lugar de plenitude e de fartura, onde não há mais choro, nem doença, nem morte, nem quebrantamento do coração no sentido de fazer com que pessoas briguem umas com as outras e que haja violência, separações, intrigas e traições. Este é o Jesus Cristo que disse, voltarei para enxugar dos olhos todas as lágrimas e colocar um sorriso no rosto daqueles que hoje choram em amargura. É essa a nossa esperança, é essa a nossa convicção que foi falada e insistida ontem na mensagem que lhes trouxe no culto. É essa a nossa certeza.
é isso que nos faz andar para frente. Se não fosse isso, estaríamos desesperados. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por essa verdade mais uma vez, e a minha oração agora é que o Senhor traga cura no meio da doença. Primeiro, cura das emoções, porque é tão compreensível rompantes de impaciência e desespero nos dias em que vivemos, mas também é tão certo e é tão digno de confiança a verdade que o Senhor nos traz, que nos agarrar a ela nos traz cura e restauração das emoções fragilizadas. Eu te peço, Senhor, que toda ansiedade caia por terra e que descansemos na certeza de que é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Nós também te pedimos por cura física e eu quero orar especialmente agora pela mãe da tua filha Luciana, a dona Alice. Oro para que o Senhor traga cura, Deus, sobre a vida dela. Te peço, Deus, sobre tantas outras pessoas que estão precisando de restauração física no seu corpo. Te peço, Deus, em nome de Jesus, pela mãe e pelo pai do teu filho Ariel. Peço que o Senhor os abençoe com cura e restauração plena, meu Deus. E tantos outros nomes que não me vêm à mente aqui agora, mas que o Senhor os conhece e que estão sendo nominalmente colocados agora diante do Senhor. O Senhor tenha misericórdia e compaixão e traga plena restauração, meu Deus. É o que te pedimos com fé e em nome de Jesus. E juntos dizemos amém e amém. Maravilha, gente. Estaremos juntos na quarta-feira, terminando a carta de Tiago, e eu te espero lá. Nesse ínterim, que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.